Agora com você o quadro Economia que Vale. E nessa noite vamos falar sobre eleições também no quadro Economia que Vale. Para isso nós recebemos o professor Edson Trajano, ele é do NUPES, da Universidade de Taubaté, da Unital, o Núcleo de Pesquisas da Universidade. Seja bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, telespectadores da TV Novo Tempo. A gente vai falar um pouquinho agora sobre questões políticas, professor, mas relacionado com questões econômicas, né? Que é a área do quadro aqui. Agora, eu queria apresentar alguns dados. Em 91, a população ficou um pouco apreensiva com relação à vinda do presidente Collor, que acabou mexendo da poupança da população. Em 2002, as pessoas tiveram um certo receio com relação ao Lula fazer ou não a mesma coisa, né? Não ocorreu. Agora, existe alguma preocupação com relação a essa eleição? Será que algum dos candidatos que entrarem, os que estão mais à frente ou não, dentro da possibilidade, eles podem mexer em alguma coisa relacionada à questão econômica fundamental ou poupança também? Felizmente, Fábio, essa história de mudanças de última hora na economia, como aconteceu com o bloqueio da poupança dos brasileiros em 91 no governo Collor, ou mesmo o Plano Cruzado de 86, provavelmente esse quadro está muito distante hoje. Os três principais candidatos a presidente da República, todos eles prometem uma continuidade na política econômica. Ou seja, nós temos que pensar que nos últimos 16 anos, na linha econômica, ocorreu um processo de continuidade e os três candidatos estão prometendo essa continuidade. O eleitor pode ficar tranquilo que, a partir de 2011, nós não temos mudanças bruscas na economia. O que pode ocorrer é um acertinho ou outro, mas coisas pouco significativas em comparação àquele histórico brasileiro de 86 e principalmente de 90 do governo Collor. Nada de mexer diretamente na poupança. Agora, com relação a questões econômicas, a gente vê muitas promessas sendo feitas, né, professor? Vamos fazer isso, vamos aumentar aquilo, vamos chegar a tal nível o valor do salário mínimo da população e aí vai. Agora, economicamente, é viável a promessa desses presidenciáveis? Eu, como economista, fico extremamente preocupado quando eu assisto o horário político de todos os candidatos, sem exceção. Todos os candidatos, desde deputado estadual até presidente da República, só falam de gastos públicos. O candidato promete um aumento das despesas em educação, o outro saúde, e ninguém fala de reforma tributária. Ou seja, nós temos que pensar a gestão pública como a gestão da nossa casa. Para que eu tenha despesa, é necessário ter rendimento, ou seja, ter receita. Se todos estão prometendo redução da carga tributária e aumento dos gastos públicos, o resultado é um endividamento público maior. Então, o eleitor tem que ficar muito atento a esse cenário. Provavelmente, grande parte dessas promessas feitas pelos candidatos tem uma dificuldade enorme de ser concretizada, a menos que ocorra um aumento na carga tributária, que já está extremamente alta no Brasil, provavelmente isso não vai ocorrer. O grande trabalho do gestor público qual é? É estabelecer prioridade no governo. Ou seja, para que eu dê um aumento no valor do salário mínimo, isso é possível, é necessário cortar despesas outras. O grande problema é que a maioria dos candidatos falam do aumento da despesa e não fala de onde vão cortar os gastos para dar esse aumento de despesas. Professor, agora, o senhor acha importante a participação da população nessa questão econômica e não antes das eleições e posteriormente às eleições também o acompanhamento? Não há dúvida. Eu acho que todos os brasileiros devem ficar muito atentos à questão dos gastos públicos. Como eu falei anteriormente, o setor público estabelece prioridades. Todas as prefeituras, governos estaduais, hoje mesmo eu estive participando em Taubaté, numa audiência pública da Câmara de Vereadores, discutindo os gastos públicos dos primeiros 8 meses de 2010. E não tinha um morador da cidade na Câmara de Vereadores participando desse processo. O que tinha eram alguns assessores, vereadores, mas a população, de um modo geral, não participa dessa discussão. Isso é fundamental. Para melhorar as prioridades ou o gasto público, é fundamental uma participação da sociedade. Cabe destacar que hoje todas as prefeituras têm um portal chamado Portal Transparência, as prefeituras, não todas das grandes cidades, governo federal, governo estadual, e permite ao cidadão acompanhar como
ocorrem as despesas públicas, ou seja, quais as prioridades de gasto estabelecidas pelos governantes. Tá certo. Professor, a gente espera que, independente de quem se eleja, na instância que se eleger, que no próximo ano seja boas informações, notícias que a gente traga aqui com relação a questões econômicas, né? Com certeza. Não há dúvida que essa é a expectativa nossa e chamo mais uma vez a atenção aos eleitores que no próximo domingo todos nós temos um compromisso com a cidadania e o cuidado na escolha dos seus governantes. Professor, muito obrigado. Até a próxima. Até. Voltamos com o quadro Economia que Vale, quinta-feira que vem, aqui na Novo Tempo.